Lançado em fevereiro de 1994, o Chevrolet Corsa foi um carro revolucionário e do dia para a noite, todos os populares nacionais ficaram ultrapassados. Não tinha nenhum carro nacional mais moderno do que ele na época. E quer saber por que esse modelo foi tão revolucionário? Continua nesse vídeo que eu já te mostro. Em 1996, chegava a versão 4 portas, um modelo como esse aqui. E não só ela, o Corsa ele compôs família. Teve versões picape, sedã e perua. O modelo ele acabou virando o Classic e foi aposentado somente em 2016. Ou seja, se você está procurando um carro barato para manter, que tem muita peça no mercado, um carro como esse aqui pode ser uma ótima escolha. E o mais legal, ele está à venda. Eu vou deixar tanto o link quanto o Instagram do dono aqui embaixo na descrição do vídeo. E também no primeiro comentário fixado. Falando sobre a iluminação do modelo, ele seguia o que era mais comum na época. Um farol simples, parábola única, ou seja, na mesma parábola tem o foco para o farol baixo e para o farol alto. Tinha concorrentes na época que tinham parábola dupla, como por exemplo o Fiesta e o primeiro Palio. Mas tudo bem, aqui a lente ainda é de vidro e não de plástico como nos Corsas mais modernos. Infelizmente também o modelo não conta com farol de milha, que aí completaria o visual e ainda melhoraria um pouquinho a iluminação. E uma outra qualidade do Corsa é que como ele tem uma frente bem curtinha, ele raramente pega em lombadas e valetas, o que, para nossas estradas lunares, isso é muito bom. Gente, uma curiosidade, todos os carros que tem esse ganchinho na frente são feitos na plataforma do Corsa, seja, por exemplo, o Celta, seja o Prisma, a Montana e o Agile. Eu não sei se vocês sabem, mas quando o modelo ele foi reestilizado, ele mudou várias peças aqui na dianteira, inclusive o capô, onde ele ganhou volume e mais vincos do que o modelo original. Falando aqui sobre o conjunto roda e pneu, esse carro aqui vem de série com rodas de ferro, com umas calotinhas centrais muito bonitinhas e muito charmosas. Gente, fala aí, combina pra caramba um Corsinha com essa roda, né não? Aqui a medida do pneu é 1,65/70. Como a proposta desse carro é ser barato para manter e ser econômico no dia a dia, eu acho esses pneus muito adequados. Isso porque o conjunto ele é bem levinho e também faz ele gastar menos gasolina, o que é bom. A aerodinâmica era uma preocupação da Chevrolet e da Opel quando projetou esse carro aqui. E por isso que ele tem alguns detalhes bem interessantes, como por exemplo aqui o retrovisor, onde ele praticamente nasce aqui no capô e vem aqui. Outro carro que também tinha essa solução era o Vectra, e é por esses detalhes que muita gente fala que a década de 90 era a época de ouro para Chevrolet. O Chevrolet Corsa também tem uma batidinha de porta bem gostosa, ó. Tudo bem que aqui ele já revela a idade do carro, porque essa batidinha é tipicamente de carros dos anos 90. E o bacana é que o carro ele tem vãos regulares por toda a carroceria, o que também não era um padrão para a época. Eu acho muito engraçado que quando a Chevrolet fez o Corsa 4 portas, ela desenhou praticamente uma traseira exclusiva para o modelo. E isso garantiu, inclusive, um porta-malas maior do que da versão 3 portas. Esse carro aqui, ele tem 280 litros de capacidade, enquanto o modelo Indy 3 portas tinha 260. E o bacana é que o acabamento aqui atrás é muito bom, muito melhor inclusive que alguns populares mais modernos do que ele. Ele já tem aqui espaço para você colocar alto-falante, o tampão ele é de boa qualidade e mais legal que o step também tem um fácil acesso, ficando aqui embaixo no porta-malas. Uma outra coisa boa desse Corsa aqui é que o para-choque ele é bem integrado aqui à carroceria, mas eu acho que ele podia ser um pouquinho mais para fora, para proteger tanto a tampa quanto a lanterna daquelas pequenas batidinhas do dia a dia. E outro destaque é a visibilidade desse carro. Observem que as janelas são bem grandes, o que facilita muito o ato de dirigir. E carros que têm uma boa visibilidade como o Corsa fazem falta hoje em dia. E sabe uma coisa que também faz muita falta? O like que você vai deixar nesse vídeo. Gente, vocês não sabem o quanto isso me ajuda. Chegamos então aqui na motorização do Chevrolet Corsa. Esse modelo aqui conta com motor 1.0 MPFI. Ou seja, esse modelo aqui ele já tem 4 bicos, diferente de quando o Corsa foi lançado, onde ele era monoponto e tinha um bico só. Falando em números, esse carro aqui ele conta com 60 cavalinhos. Já seu torque máximo é de 8,3 kgfm de torque a 3.000 RPM. Hoje em dia, esses números parecem tímidos, mas para a época eram números muito bons. E uma coisa boa é que o custo de manutenção do Corsa é muito baixo. Isso se deve a alguns fatores. Por exemplo, esse motor aqui é um motor família 1 da GM. Ele começou no Corsa em 94, e esse motor está em linha até hoje, na Spin. Claro que com muitas mudanças e muitos melhoramentos. Por exemplo, na Spin ela é 1.8, flex e conta com muitas tecnologias. Ou seja, tem mais de 20 anos desse motor em produção. E isso é bom porque qualquer mecânico sabe mexer nesse carro com muito conhecimento. Fora que as peças desse carro aqui são muito baratas. E vocês sabem, né pessoal, o Corsa ele é tão bom, mas tão bom, que até a Lamborghini tem o modo Corsa. Bom pessoal, chegamos então aqui no interior do Chevrolet Corsa e olha, eu acho que o interior desse carro aqui é um dos mais populares e conhecidos do Brasil. Isso porque ele mudou muito pouco ao longo dos anos.
E é bacana você ver como a Chevrolet usou materiais de boa qualidade aqui no painel do Corsa, porque é muito raro você encontrar Corsas com painel trincado ou quebrado. E observe, ó, o plástico ele é de boa qualidade em praticamente o interior inteiro dele. Essa aqui é a minha visão como primeira pessoa. Observe que a visibilidade para frente é muito boa. As colunas aqui elas não são grossas, os retrovisores eles são grandes e tem uma boa amplitude de visão. Pena que se eles são planos, podiam ser convexos para ter um ângulo de visão um pouquinho maior, tanto aqui no motorista como ali do passageiro. O espelho interno também é bom e a visibilidade para trás é muito boa. E realmente você se sente muito à vontade aqui dentro do Corsa. Falando sobre a porta, ela apresenta bons materiais e um desenho bem bonitinho. Aqui é tecido, o puxador é de ótima qualidade, aqui tem já espaço para você colocar um Twitter, o que para a época, para um popular, era artigo de luxo e muito revolucionário. Aqui embaixo você tem um belo porta-objetos e ali um alto-falante. O vidro, ele é na manivela, mas ele não é pesado. Vindo aqui para a parte esquerda do painel, aqui a gente tem uma saidinha de ar, aqui a gente tem os comandos de iluminação, bem facinho de mexer. Aqui a gente tem a lanterna, aqui o farol baixo e o farol alto se dá aqui na alavanca. Aqui você puxa para trás e acende a luz interna do carro. Aqui a gente tem o dimmer do painel e lá embaixo para abrir o capô. O painel aqui do Corsa é bem simples, mas eu acho muito charmoso esse desenho. Aqui a gente tem o nível de combustível e uma coisa que eu acho muito bacana é que ele mostra aqui em litros a quantidade. Aqui o velocímetro e aqui o marcador da temperatura do motor. Dentro dele é tudo analógico, a gente não tem nada digital. Aqui a gente tem o odômetro total e aqui a trip A. O volante desse carro ele é exageradamente grande. Nessa época eram raros os carros que tinham direção hidráulica e um volante grande ajuda na manobra. Mas gente, vamos combinar que ele é muito feio. E esse volante aqui eu me sinto Jack Sparrow manobrando aqui o Pérola Negra pelo tamanho dele. Aqui a gente tem as alavancas de seta e aqui do limpador de para-brisa. Tudo bem facinho de mexer. Vindo aqui para a parte central do painel a gente tem aqui um porta-objetos. Nas versões completas ele tem até um reloginho, coisa que nesse carro não tem. Aqui a gente tem duas saidinhas de ar. Aqui o pisca-alerta, que fica numa posição muito boa. E aqui os comandos do ar. Então aqui a gente muda do ar frio para o ar quente. Aqui a intensidade do vento. O carro está desligado, por isso que não está ligado. Você puxa aqui para ligar o desembaçador traseiro. Nas versões com ar-condicionado, você também liga o ar-condicionado por aqui. E aqui para você direcionar o ar aqui dentro do carro. Aqui a gente tem a recirculação do ar interno. Uma curiosidade, vocês sabiam que o Corsa foi o primeiro compacto a ter recirculação de ar interna? Isso na época era uma novidade muito grande. E aqui a gente tem o rádio. O rádio, um DIN só, e para a época tudo bem. Vindo aqui para a direita do painel, aqui a gente tem o porta-luvas. E o bacana é que ele já tinha aqui porta-objetos, dá para você colocar dois porta-copos. Ele fica alinhadinho e ele tem um bom espaço lá dentro. Os bancos desse carro são bem confortáveis e para a época eram muito bons. Eles têm aqui um bom apoio para as coxas, ele tem umas abas laterais boas, poderiam ser maior, mas ainda assim são boas. Eu acho muito bacana esse encosto de cabeça vazado aqui, que era uma coisa muito de época. Outra coisa boa é que ele tem regulagem aqui do cinto dianteiro. O espaço aqui na frente é bom e você consegue achar uma boa posição de dirigir. Bom pessoal, chegamos então aqui no banco traseiro aqui do Corsa. E olha, aqui atrás ele é bem confortável. E o bacana é que esse carro aqui ele tem cheiro tipicamente dos carros da GM da década de 90. E como eu cresci dentro de um Corsa, pra mim tá sendo muito nostálgico. Mas, particularidades à parte, vamos falar aqui do interior. O espaço aqui interno ele é bom, ó, o banco tá praticamente todo para trás, me sobra aqui 2 dedinhos. E o espaço para a cabeça é bom também, ó, me sobra 3, 4 dedinhos. Quando a Chevrolet fez o Corsa 4 portas, ela fez a traseira dele mais alta que o modelo 3 portas. E por isso que ele tem um bom espaço. O Indy, eu acho que ele é um pouquinho mais apertado aqui atrás. Mas aqui dentro a visibilidade é muito boa. Tudo graças às janelas, que elas são amplas, dão uma boa arejada aqui no interior e você fica aqui confortável. A porta segue os mesmos materiais lá da frente. Então aqui a gente tem o tecidinho por toda ela, aqui a gente tem o apoiador de braço e aqui a gente tem a manivela também. Infelizmente na época a segurança não era a principal preocupação da Chevrolet. Aqui atrás a gente não tem nem apoio de cabeça e nem cinto de 3 pontos. Aqui a Chevrolet levou a sério o lema que passageiro nem a gente. Bom pessoal, estamos então aqui na cidade aqui com o Chevrolet Corsa. E olha, digo pra vocês, entre os populares dessa época, eu acho que o Corsa é um dos carros mais confortáveis que você pode comprar. E não porque ele tem itens de conforto, como por exemplo direção hidráulica e ar-condicionado, que não tem. Esse carro aqui, ele é bem peladinho, mais pelado que recém-nascido. Mas, assim, a suspensão dele é muito confortável. Você, ó, aqui é uma rua esburacada, o carro ele filtra muito bem aqui o solo, ó. Eu vou praticamente aqui varar uma lombada, ó. O carro ele pula assim, mas assim, ele passa muito bem. E o bacana é que a Chevrolet projetou ele para o Brasil. E por isso que ele está muito bem adaptado aqui às nossas ruas. Andando, a direção ela é leve. Só na hora de manobrar é que ela fica um pouquinho realmente pesada. Mas aí, gente, o lado bom é que você economiza na academia e fica mais fortinho. Bom, e como é que dirigir o Corsa?
Ele tem um desempenho bom, mas você não tem que ter dó de pisar. A gente tem que lembrar que ele é um carro 1.0 da década de 90. E não se compara com os 1.0 atuais. Mas ó, aqui a gente tá uma subidinha, ó. Pisando meio pé, ele não tem mostrador de RPM, ele deve ter uns 3.000 RPMs, ó. Ele vai que vai. Você não pode ter dó de pisar num carro como esse. E claro, na estrada, aí sim você vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado, principalmente com o carro cheio e na hora de fazer uma ultrapassagem. Mais uma coisa boa é que o Corsa é um carro muito tranquilo de manter. Ó, esse aqui ele foi recém-revisado, tá com 190 mil quilômetros e eu tenho certeza aí que vai durar mais 100, mais 200 mil facilmente. Isso porque ele é um carro em si muito robusto e, como falamos, tem muita peça no mercado. E o lado bom é que esse carro ele tem uma ótima ergonomia. Para a época é uma das melhores e ainda assim hoje em dia é boa. Tudo fica muito na mão e é muito fácil você dirigir esse carro. E como falamos, ele tem uma visibilidade muito boa. Então, é um ótimo carrinho e eu recomendo muito. Então é isso, gente. Essa foi a avaliação do Chevrolet Corsa 1.0 Super. E meus agradecimentos ao Renato, ao dono do carro. Gente, não deixe de conferir o Instagram dele. Ele tem várias raridades que em breve a gente também vai filmar. Aqui do lado eu vou deixar uns vídeos de Chevrolet também, caso você queira assistir. Meu muito obrigado e até a próxima.